SCP-093-T1 Teste de contenção. Testes com SCP-093 em certas condições baseadas nos procedimentos atuais de contenção para determinar a viabilidade da continuidade destes procedimentos, iniciando com alterações no tipo de espelho utilizado para manter a posição de repouso do objeto. Superfície espelhada, moldura de bronze, espelho com qualidade de varejo. SCP-093 entra em repouso sem qualquer atividade quando colocado sobre o espelho. Este teste, por si só, tira a necessidade do uso de sistemas de contenção caros de prata ou madeira. Mesa de qualidade padrão. SCP-093 adota a posição vertical e começa a rolar pela superfície da mesa em uma direção, fazendo volta em U e rolando na outra direção, formando uma trajetória oval contínua até que um espelho seja colocado próximo ao objeto, momento no qual SCP-093 rola na direção do espelho e deita-se horizontalmente em sua superfície, deslizando até o centro. Notável que, apesar do aspecto áspero de SCP-093, o objeto não risca ou marca de qualquer forma o espelho durante seu deslocamento na superfície. 2 espelhos, frente a frente nas duas pontas de uma mesa. SCP-093 gravita na direção do espelho mais próximo independente de sua orientação, e não faz qualquer distinção entre os tipos ou formatos dos espelhos, dando prioridade ao fator da distância acima de qualquer outro ao escolher o espelho ao qual se deslocará. Um espelho portado por uma pessoa em deslocamento. SCP-093 acompanha o movimento do espelho, ganhando velocidade até que um máximo de seja alcançado. Em qualquer velocidade, o impacto de SCP-093 contra o espelho não gera danos a nenhum dos objetos. Uma pessoa portando SCP-093 e o colocando em um espelho. Esse teste foi acidental e ocorreu como resultado de um funcionário tropeçar em outro após uma discussão sobre quem pagaria a conta do almoço. Como resultado deste comportamento, foi descoberto que uma pessoa portando SCP-093 e o colocando contra um espelho, na verdade, é capaz de entrar no espelho. Adendo. Os testes de contenção foram interrompidos após ser estabelecidos que SCP-093 só requer um espelho qualquer para permanecer inerte. Testes envolvendo a interação humana com espelhos enquanto portam SCP-093 foram autorizados pelo Dr. SCP-093-T2 Teste do espelho. Protocolos do teste. Indivíduos testando SCP-093 devem vestir cintos com fivelas de classe 3 presos ao peito e ligados a um sistema de polias e cordas de tensão capaz de conter 3 metros de movimento. Cordas adicionais podem ser adicionadas para ampliar o deslocamento, caso necessário. As fivelas devem ser de alta qualidade e capazes de aguentar forças aplicadas de 0,2 toneladas. Indivíduos testando SCP-093 devem portar um kit portátil de sobrevivência contendo uma fonte de luz equipável no pulso com vida útil de 3 horas e fontes de energia adicionais capazes de fornecer 6 horas adicionais de luz. 4 garrafas de água com 0,5 litros, 4 refeições prontas de qualquer tipo, além de 2 barras de cereais simples. Gotas de chocolate são permitidas. Uma pistola comum Beretta de 9mm com 24 munições carregada. Este objeto não deve ser entregue até que o indivíduo tenha passado por um espelho usando o SCP-093 e deve ser entregue sob supervisão armada, após ser verificado que o indivíduo atravessou completamente o espelho. A arma deve ser devolvida antes do retorno do indivíduo através do espelho, que deve ser informado desta condição ao entrar no espelho de SCP-093. Uma faca de combate padrão. Um indivíduo não deve ser informado sobre este item, devendo encontrá-lo por conta própria no kit. O indivíduo também deve ser conectado a um sistema de vídeo com uma câmera instalada sobre sua cabeça ou ombros. O dispositivo deve utilizar cabos com o mesmo comprimento que o sistema de cordas. Câmeras sem fio apresentaram resultados variados e só devem ser utilizadas em condições em que SCP-093 adquira uma cor conhecida. Novas cores devem ser testadas utilizando sistemas com fio. Durante os testes, a cor de SCP-093 devem ser registradas.
bem como o histórico do indivíduo e os motivos de sua prisão para identificar como o SCP-093 determina as mudanças de cor. Aparentemente, há uma relação entre as cores e o grau de culpa presente na psique do indivíduo. Os testes em anexo devem ser lidos na ordem. Agente M. Registro número 93-T6. Teste do espelho 4. Cor: amarelo. Não estão mais autorizados testes com indivíduos classe D. O foco dos testes alterou-se para a coleta de dados após análise dos artigos obtidos nos 3 testes anteriores, para melhorar o entendimento sobre o mundo acessado por SCP-093 e determinar se alguma proteção ou protocolo é necessário para o nosso mundo. A análise do fluido marrom encontrado nas roupas de um membro da equipe de escolta perdido foi arquivada juntamente com outros objetos encontrados. O Dr. se voluntariou para este teste, uma vez que de todos os possíveis candidatos, somente ele foi capaz de fazer com que SCP-093 mudasse para uma cor nova. Não há qualquer indício no histórico do Dr. de comportamento ilegal ou criminoso, nem qualquer problema psicológico. Quando apresentado ao espelho, a visão mudou para mostrar um ambiente de um escritório composto de cubículos. Para esse teste, Dr. optou por utilizar o sistema sem fio de vídeo e renunciou ao sistema de cordas, afirmando estar confiante sobre sua segurança em um ambiente fechado, onde as criaturas torso não foram encontradas. A imagem de vídeo começa quando o Dr. atravessa o espelho. Como nos testes anteriores, a cor de SCP-093 tinge todo o material gravado. A câmera pisca e se move por uma série de divisões de cubículos brancos comuns. Cerca de 30 são visíveis. No lado oposto do ponto de entrada, há um módulo de escritório instalado na parede, paredes de vidro fosco e uma porta de vidro. Dr. se aproxima da porta e investiga a inscrição. Diretor Sênior Stanley Milanes. A porta está destrancada. Dr. entra no escritório e examina a mesa. Há uma caneca de café sobre ela, uma mancha escura cobrindo metade de seu interior e seu conteúdo evaporado. Há uma rosquinha em um prato do qual o doutor pega e atira contra a parede. No impacto, o objeto se choca como uma pedra e cai. Um arquivo no canto da sala chama a atenção do doutor, que percorre as gavetas dos arquivos uma por uma, parando na segunda gaveta e retirando um dos documentos. Depois, voltando à primeira gaveta e retirando mais 2 documentos. Continuando pela terceira e quarta gavetas, ele recolhe mais 4 documentos e espalha todos sobre a mesa. Os documentos são pastas azuis, e ele aponta, mostrando para a câmera que há em cada um deles um símbolo mostrando 2 mãos em oração, afirmando em voz alta que todos os outros documentos arquivados estão em pastas amarelas. As pastas azuis são colocadas em seu kit portátil. A câmera se volta para um computador sobre a mesa e encontra-se ligado e funcional. O doutor se pergunta, em voz alta, de onde esses aparelhos teriam energia, uma vez que nenhum tipo de fonte de energia foi encontrado. A área de trabalho deste computador contém o logotipo do Fiel OS e possui sons. Cliques do mouse são acompanhados de murmúrios semelhantes a cânticos e a abertura de ícones é acompanhada de sinos angelicais. O computador não contém nenhuma informação útil para o doutor, que o abandona e deixa o aposento. Se aproximando do outro lado do escritório, o doutor aperta um botão na parede, chamando um elevador, e entra, descobrindo que se encontra no 34º andar de um prédio com uma disposição incomum de andares. O painel vai de -115 a 115, incluindo todos os pisos no meio. Antes de escolher um andar, o doutor solicita que o receptor de vídeo sem fio seja movido para o elevador, sendo substituído por um cone de construção para marcar o ponto de entrada. Um segundo receptor é colocado do lado de fora do elevador, e o controle é instruído a recolher a primeira unidade e selar a câmera de testes caso algo aconteça com ele. Quando tudo é organizado, ele aperta o botão do piso -115. A descida do elevador é longa, levando 15 minutos. Durante esse tempo, a câmera sofre uma falha onde a imagem chacoalha e fica branca, e ao voltar, mostra 14 outros vultos no elevador com um doutor. Conforme a câmera se mexe, os vultos se movem para dar espaço ao doutor enquanto ele se move. Eles permanecem por 35 segundos, e então a câmera pisca branca e volta com o doutor sozinho no elevador, dançando pelo que se presume das viradas e baixadas da câmera. O doutor pausa para comentar sobre um fedor crescente vindo de baixo. Neste ponto, o elevador alcançou o andar -108. O doutor aperta o botão do andar -110 para interromper a descida e sai quando alcança este andar. As portas do elevador se abrem, revelando um anexo de observação com diversos computadores e cadeiras.
Todos os computadores parecem funcionar. O teto do anexo também é de vidro, e acima dele é possível ver outro anexo. O doutor se aproxima de uma das mesas de observação e verifica uma das telas dos computadores. Na tela, há o logotipo do Fiel OS e uma imagem de vídeo revezando entre 4 pontos de vista diferentes. O primeiro é o de uma câmera com tubos similares àqueles encontrados no teste Violeta, mas com milhares de tubos. O segundo é uma visão mais aproximada destes tubos. Uma câmera passa por cima de cada um para monitorar seus conteúdos. Todos os tubos pelos quais a câmera passa por cima estão quebrados. A terceira imagem é de uma câmera na direção oposta, deslizando verticalmente para verificar cada anexo de observação. Um total de 10 anexos podem ser contados e é possível ver o doutor quando a câmera passa pelo seu anexo. Ao olhar para cima, uma câmera sem nenhum método visível de propulsão flutua sobre ele. A quarta vista mostra o solo abaixo do anexo de observação, onde uma única criatura torso impressionantemente grande encontra-se rastejando em círculos, chocando-se contra as paredes e mudando de direção. Pela imagem da câmera, estima-se que a criatura possua as dimensões de um edifício de 6 andares. Voltando sua atenção para o conteúdo do computador, o doutor minimiza as imagens da câmera, revelando um editor simples de texto escondido atrás das imagens. Uma versão impressa desse texto foi recuperada e arquivada no kit portátil. O texto direcionava o doutor até um cofre no andar 54 e continha a sua senha. O doutor sai do anexo de observação e segue para o andar 54 sem problemas, chegando em outro piso de escritório em cubículos. Ele segue até a mesa mencionada no documento e encontra um cofre escondido embaixo da mesa. O código no texto abre o cofre, revelando um caderno, arquivado no kit portátil, e um revólver peculiar catalogado como além de 24 unidades de munição. O doutor segue de volta para o elevador sem problemas e volta ao andar 34. Considerando o número massivo de pisos disponíveis e as informações vitais obtidas no anexo de observação, o teste é considerado concluído e o equipamento é recuperado. Antes de voltar pelo ponto de entrada, o doutor investiga um computador próximo à saída e descobre que seu monitor mostra a exata mesma tela verificada no andar -110. É teorizado que o autor do texto instalou um vírus na rede do prédio de forma que qualquer computador naquela rede mostrasse aquela informação. O doutor volta pelo ponto de entrada e a superfície do espelho volta a se tornar refletiva. Todos os materiais foram arquivados juntamente com os outros recuperados em SCP-093. A análise de sua munição foi adiada por necessitar da desconstrução de uma das unidades e elas ainda poderem ser úteis até que os testes com SCP-093 acabem. O vídeo se encerra.